Bem-vindos à Igreja Digital da Graça, bem-vindos ao nosso canal de meditação da Palavra de Deus, bem-vindos à nossa série de estudos Espiritualidade segundo Freud e Jung, de acordo com as Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre o negar-se a si mesmo, negar a si mesmo. Nós temos como texto de base desse nosso estudo o que está escrito lá em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Então, hoje, nessa nossa jornada, nesse nosso momento de meditação, de estudo da Palavra de Deus, nós vamos falar um pouco, vamos ver o que Jung, o que Freud, o que o apóstolo Paulo, o que Nietzsche fala sobre essa passagem que Cristo fala aos discípulos. O texto de Mateus 16, 24 e 25, ele aborda temas profundos como o sacrifício pessoal, a renúncia e o verdadeiro significado da vida. Para explorar a profundidade desse texto, nós faremos uma pequena análise comparativa com as ideias de Sigmund Freud, Carl Jung, o apóstolo Paulo, e também nós vamos trazer um personagem novo para a nossa jornada de estudo, que é Nietzsche, que é um filósofo, um dos filósofos mais odiados pela cristandade, mas vocês vão ver uma coisa importante que ele fala sobre isso, buscando sempre, é claro, entender como cada perspectiva pode iluminar diferentes aspectos dessa passagem. Então, o contexto histórico, e por que não dizer também teológico, desse texto está relacionado ao que Jesus tem a dizer ao falar sobre negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Isso Jesus estava preparando os seus discípulos para uma realidade, para a grande realidade de segui-lo, que inclui sacrifícios e possíveis perseguições. Estava preparando o ambiente, preparando o coração dos discípulos para não se assombrarem com o que estaria por vir. A cruz, ela é um símbolo de execução e vergonha, aqui representada a disposição de sofrer por amor de Cristo. Então, todo o Evangelho ele é carregado por simbologias, por elementos que nós precisamos compreender perfeitamente para poder assim ter uma visão clara do que o nosso Deus quis fazer e quer fazer por meio de seu Messias, por meio de Cristo. Então, a perspectiva psicológica, segundo Sigmund Freud, ela tem um embasamento, ela tem um peso. Nós vamos levar em consideração que Freud tem falado, que vem falar sobre isso. Freud, ele é o fundador da psicanálise, e ele focou o seu trabalho, focou no inconsciente e nos conflitos internos do ser humano. Segundo Freud, a vida é governada por princípios do prazer e do desprazer, onde o ego busca mediar entre os impulsos instintivos do id e as demandas da realidade. Então, o princípio do prazer, segundo Freud, é o impulso básico que guia o comportamento humano desde o nascimento. Ele é regido pelo id, a parte mais primitiva da mente, que busca a satisfação imediata dos desejos e necessidades, visando evitar o desprazer e a maximizar o prazer. O id opera de maneira inconsciente e é impulsionado pelas necessidades biológicas e instintivas, como fome, sede, desejo sexual, entre outras. Já o princípio da realidade, à medida que o indivíduo cresce e se desenvolve, e o ego se forma como uma entidade mediadora entre o id e o mundo exterior,
O ego ele vai funcionar de acordo com o princípio da realidade, que considera as restrições e demandas, né, do ambiente. Em vez de buscar a satisfação imediata dos desejos, o ego adia essas gratificações até que seja possível obter prazer de maneira realista e socialmente aceitável. O ego é responsável por planejar, raciocinar, né, e tomar decisões racionais, equilibrando os impulsos do id com as exigências da realidade. Né? Além do id e do ego, Freud introduziu o superego, que representa os valores morais e éticos internalizados, muitas das vezes derivados das figuras parentais e das normas culturais. O superego ele age como uma espécie de consciência moral, julgando as ações e intenções do ego, né, recompensando o comportamento correto com sentimentos de orgulho e punindo as transgressões com sentimentos de culpa. Né? Então, Freud ele vai nesse primeiro momento ele vai fragmentando, né, o ser humano, a psique do ser humano, em partes que precisam ser compreendidas, entendidas, para a partir daí nós termos uma noção acerca do que nós precisamos de fato negar, do que nós precisamos de fato deixar de lado, do que nós precisamos de fato trazer a consciência, e trazendo a consciência fazer com que isso que emerge seja redirecionado para o seu fluxo natural. E aí, Freud, né, nesse primeiro momento vai ser meio um pouquinho chato, mas Freud ele vai fazer uma interação entre id, ego e superego. Ele vai criar uma conexão para que possamos assim ter uma percepção mais clara de como Freud poderia entender essa passagem que Cristo diz para negar a si mesmo, né? O que vem a ser o si mesmo dentro do conceito freudiano. Então, a dinâmica dessa relação, dessa intercomunicação entre id, ego e superego, né? Então, a dinâmica entre id, ego e superego é central para a teoria freudiana da personalidade. O ego está constantemente em um estado de tensão, tentando satisfazer os seus impulsos do id, né, de maneira que não conflite com as exigências do superego e da realidade externa. Quando o ego é capaz de mediar efetivamente esses conflitos, podem surgir sintomas de ansiedade e outros distúrbios psicológicos. Então, o princípio do desprazer, segundo Freud, está associado ao princípio do prazer, né? Que está associado a esse sentimento, que é justamente a tendência da mente em evitar o sofrimento e o desconforto. O desprazer ocorre quando os desejos do id não são satisfeitos, ou quando o ego é incapaz de reconciliar os impulsos do id com as restrições da realidade e as normas do superego. O desprazer serve como um sinal para que o ego, né, de certa forma, né, encontre o perfeito ajustamento, né? Ou seja, o comportamento seja ajustado, ou o comportamento seja percebido. Então, a percepção para restaurar um estado de equilíbrio psíquico torna-se necessário. Então, Freud propôs que a vida psíquica humana é uma constante luta entre a busca do prazer e a evitação do desprazer, mediada pelo ego, que tenta equilibrar os impulsos primitivos do id com as demandas da realidade e as restrições morais do superego. Esta interação complexa molda o comportamento, a personalidade
as experiências emocionais do indivíduo. Assim, negar a si mesmo para Freud seria uma forma de repreensão dos desejos do id, o que pode gerar conflitos internos. A cruz pode ser vista como um símbolo do superego, que impõe normas morais e sociais sobre o ego. O chamado de Jesus para negar a si mesmo seria, assim, uma chamada para a repreensão das pulsões instintivas em favor de um comportamento moralmente superior. Então, para Freud, essa fala de Cristo, né, esse ensinamento de Cristo sobre a questão de negar a si mesmo, né, seria de fato, né, para Freud, uma chamada para a repreensão das pulsões instintivas, né, do id, ou seja, a negação do instinto animal, do instinto transgressor, do instinto pecador, né, das pulsões irracionais, que é movida por pulsões que nós conhecemos perfeitamente, que a carne provoca dentro de cada um de nós. Um outro ponto interessante, né, que nós precisamos levar em consideração, e vamos ver aqui como que Freud ele poderia perceber, está justamente ao que Jesus Cristo fala sobre salvar e perder a vida. O desejo de salvar a própria vida, segundo Freud, pode estar relacionado ao instinto de sobrevivência, ou seja, eros, enquanto perder a vida, em um sentido psicanalítico, pode se conectar ao instinto de morte, thanatos. A aceitação de perda de certos desejos egoístas pode levar a uma vida mais equilibrada e menos neurótica. O paradoxo de perder para ganhar poderia ser visto como uma renúncia às gratificações imediatas em prol de um equilíbrio psíquico mais saudável e estável. Então, Freud ele via esse ganhar e perder como uma possibilidade de aperfeiçoamento e aprimoramento do ser humano. Então, Freud ele tem essa visão acerca, digamos, dentro do estudo de Freud, se nós formos analisar e formos considerar como se Freud estivesse analisando esse texto de Mateus, nós vamos perceber que o ego ele age como um moderador, restringindo, né, a volúpia do id. Né? O superego seria as questões morais, seria a tábua legal na qual o ego ele toma para si a régua para medir os desejos e as pulsões do id, controlando ele. Então nós temos dois elementos aqui importantes dentro do pensamento de Freud. Né? Ou seja, o controle seria justamente entre a questão moral, né, e a vontade sendo controlada pelo ego. Então, esse negar a si mesmo seria negar, então, todas as pulsões, os desejos exagerados, os desejos, as pulsões, vamos dizer assim, naturais, né, da carne, que o id ele busca saciar, ele busca desesperadamente se alimentar. Então, Freud ele tinha, dentro do pensamento dele, levando em consideração os estudos de Freud, levando em consideração a teoria da psicanálise, segundo Freud, ele teria essa percepção da fala de Cristo. Mas aí temos do outro lado também Jung. Já para Jung, né, discípulo de Freud, que desenvolveu conceitos como o inconsciente coletivo e os arquétipos, ele via a jornada
de autoconhecimento e individuação como sendo essencial para a realização pessoal. Então, negar a si mesmo para Jung, isso poderia representar a necessidade de transcender o ego e integrar o self, alcançando um equilíbrio entre consciente e o inconsciente. A cruz para Jung simbolizaria a jornada arquétipica do herói que enfrenta a morte, né, a transformação. A morte para Jung seria uma transformação. A cruz seria o arquétipo, né, do herói que desafia, que supera os desafios, né, que supera a consequência, né, e a consequência da morte para Jung, no caso, a simbologia da morte para Jung seria a transformação. Então, para justamente renascer. O chamado de Jesus pode ser entendido como um convite para a jornada de individuação, onde o indivíduo deve confrontar e integrar os aspectos sombrios de sua psique. Então, para Jung, a ideia de negar a si mesmo está profundamente relacionada ao processo de individuação, que é a jornada de desenvolvimento e integração do self. Jung acredita que a individuação era essencial para alcançar a totalidade psicológica. Então, a individuação, ela é o processo de tornar-se um indivíduo completo e integrado, unido às várias partes da psique. Esse processo envolve a integração do consciente e do inconsciente, incluindo os aspectos rejeitados e desconhecidos do self, muitas das vezes representados pelo conceito de sombra. Então, Jung ele já tinha essa percepção um pouco diferente de Freud. Freud estava mais relacionado à questão comportamental, estava relacionado muito mais ao pensamento sexual, propriamente dito. Então, a ideia de Freud seria: o ego controlava as pulsões do id, né, tendo como base a moral do superego. Já Jung, ele já vai numa outra linha, ele vai numa transcendência, ele transcende a percepção de Freud, levando o indivíduo a compreender a sua totalidade. Para Jung, negar a si mesmo seria trazer à realidade, trazer à luz todos os elementos da psique, fazendo com que o indivíduo perceba e compreenda as partes que o compõem e dessa forma possa, através de uma superação, através de uma evolução, ele vai juntando, vai unindo, vai encaixando esses elementos, fazendo com que o indivíduo se torne apenas um. E nós dentro dessa imagem de Jung, não poderíamos nos afastar daquilo que Jesus disse, para que, quando ele ora para os discípulos, Senhor, Pai, que eles sejam um assim como nós, né? Eu em ti, tu em mim, eu neles e eles em mim. Então é como se aí nós tivéssemos o id, o ego, o superego, o self, os inconscientes, o consciente, né, as sombras, né? Nós teríamos todos esses elementos, né, unidos, né, no homem que chega a esse nível de percepção. E aí, Jung ele vai tratar o ego e o superego de uma forma um pouco diferente de Freud. No modelo de Jung, o ego representa a parte consciente da psique. O ego é a consciência, é a identidade que temos de nós mesmos e a nossa percepção do mundo exterior. O self, por outro lado, é um conceito mais amplo, que engloba tanto o consciente quanto o inconsciente, representando a totalidade da psique. Então, Jung,
ele precisa fazer com que a pessoa tenha essa consciência de que o ego é a minha consciência, é o meu registro, é a minha identidade, é o que eu sou, propriamente dito, né? E já no caso, quando ele já vai falar sobre o self já é uma espécie de uma totalidade. Ela engloba tanto a parte da consciência como também do inconsciente. E é justamente aqui nesse ponto que nós precisamos ter o cuidado. Nós precisamos transcender, né, a transcendência do ego, transcender o ego, elevar o ego. E assim Jung, ele vai compreender essa passagem de Cristo, de negar a si mesmo, dentro do seguinte contexto. Jung, ele podemos dizer que ele poderia interpretar essa passagem como a necessidade de transcender o ego, ou seja, ir além das limitações e defesas do ego consciente para integrar os conteúdos do inconsciente. Esse processo não significa aniquilar o ego, mas sim reconhecer que ele é apenas uma parte da nossa psique e não a totalidade. E aí nós vamos para a integração vamos para a superação do ego, né? Ou seja, eu preciso transcender a minha consciência. A minha consciência tem que ultrapassar, né, os seus próprios limites. Quando Jesus Cristo diz negar a si mesmo, significa negar as limitações. De acordo com Jung, isso pode ser interpretado dessa forma. Olha, Jesus está dizendo que o negar a si mesmo seria negar a ideia de limitação que o ego carrega. E quando eu faço isso, quando eu limito, quando eu não mais limito o ego, a consciência, eu vou encontrar um outro elemento que faz parte também da psique, que é justamente a sombra. E ela precisa também ser integrada. A sombra é uma parte que muitas das vezes ela fica oculta no inconsciente. Mas para que o ego se integre de uma forma plena, eu preciso integrar a sombra à consciência. E aí, um dos passos cruciais na individuação é a integração da sombra. A sombra é composta por aspectos reprimidos, negados ou desconhecidos da nossa personalidade. Enfrentar e integrar esses aspectos sombrios é essencial para a individuação, pois permite uma compreensão mais completa de si mesmo. Então, quando eu trago as sombras, o que são as sombras? As sombras são aquelas frustrações que a nossa consciência não suporta, então ela prefere jogar no que o Jung mais à frente vai definir como sacolas da psique. É como se fosse uma espécie de sótão ou porão onde você coloca todas as tralhas que você não usa mais. E interessante que as sombras elas são constituídas não apenas por frustrações, não apenas por traumas, mas por negações. Às vezes virtudes que na infância são negadas pelos pais, quando os pais veem o menino e não conseguem perceber que aquilo é uma virtude, e aí começa a repreender o menino, e o menino, de certa forma, ele vai pegar essa virtude, vai achar que é mal, que é ruim, então ele vai ocultar, ele vai jogar nessa sacola. E tudo aquilo que é jogado na sacola, ela se torna uma sombra. Ou seja, tudo aquilo que é jogado nessa grande sacola, ela vai se tornar uma sombra. É como se nós pegássemos o que há de melhor de nós, que foi reprimido na infância, é esquecido no inconsciente. E essa virtude, ela vai se bestificando. Nós vamos transformando virtudes, defeitos, traumas em verdadeiros animais, verdadeiros, digamos assim, espíritos imundos. Né? Então,
Eu preciso trazer essa sombra para a consciência, para poder entender, compreendê-la, e compreendendo possa assim mudar a sua característica, mudar a sua finalidade, fazer com que tanto a consciência como a sombra passem a ter uma funcionalidade dentro da psique humana positiva. E aí nós vamos encontrar nisso outros elementos importantes, que são os símbolos e os arquétipos. Jung também ele enfatizava o papel dos símbolos e arquétipos no processo da individuação. Os arquétipos são padrões universais de comportamento e experiências que residem no inconsciente coletivo. Trabalhar com símbolos e imagens arquétipas, muitas das vezes emergentes em sonhos e fantasias, pode facilitar a integração do inconsciente com o consciente. E isso vai desembocar justamente na autorrealização. Então, a individuação ele culmina na autorrealização, um estado de harmonia e equilíbrio entre todas as partes da psique. A pessoa se torna mais autêntica, criativa e integrada, vivendo em consciência com o seu verdadeiro self, com o seu verdadeiro eu. E aí chega na parte em que Jung interpretaria a ideia que Cristo coloca, o pensamento que Cristo coloca sobre salvar e perder a vida. Jung entenderia salvar a vida como manter-se preso ao ego e às convenções sociais, enquanto perder a vida implica um processo de transformação e individuação. Esse processo é crucial para a realização do self. Agora, observe o que Jung fala logo no início. Ou seja, o que ele diz? Ele diz que salvar a vida seria como manter-se preso ao ego e às convenções sociais. Lembre-se que nós falamos que o ego para Freud é aquele que limita os desejos e as pulsões do id, limita as vontades do id. Já para Jung, esse ganhar a vida seria limitar-se apenas ao ego e às convenções sociais. O que Jung está falando? Ele está falando limitar-se apenas o ego, significa limitar o ego àquilo que eu apenas sei dele. O ego limitado é aquele que se acomoda com o que já é. É aquele que está mais preocupado com o que os outros vão dizer de mim. É como o Caio Fábio, uma vez, numa série de estudo dele, que era Caminho do Discípulo, ele falou que o si mesmo seria como o negar aquilo que os outros imputam a mim como uma referência. É abandonar tudo aquilo que não me pertence. O ego, ele tem quando ele não transcende, o ego quando ele não se supera, o ego quando ele não supera as suas limitações, ele passa a ficar voltado às convenções sociais. Ele passa a ficar preso a um relativismo onde as pessoas vão ditar as regras, vão ditar os modos, vão ditar para você aquilo que eles querem que você seja, nunca o que você é de fato. Por isso, Jung ele diz que o ganhar a vida seria justamente manter-se limitado ao que as convenções sociais estabelecem como normais. Já perder a vida implicaria num processo de transformação e individuação, ou seja, a transformação e individuação seria o quê? O ego ir além daquilo que ele
aparentemente já saiba, já conheça de si. É como se você entendesse que não, eu cheguei no meu limite, mas eu posso ir um pouco além. Eu cheguei naquilo que as pessoas acreditam que sejam aonde eu devo chegar, mas eu preciso ir além. Eu sei que eu posso ir além. Ou seja, para Jung, negar a si mesmo seria justamente negar as limitações psicológicas que muitas das vezes é absorvida por nós, por frustrações na infância, por distúrbios, né? E também por imposição de terceiros da sociedade. Então, esse processo, né, ele é crucial para a realização do self. Ou seja, perder a vida nesse sentido significa sacrificar o ego em favor de uma realização mais profunda e autêntica do self. Ou seja, aquilo que nós falamos, o self, ele se sacrifica como? Quando eu levo o ego, eu forço o ego a dar um passo a mais. Aquilo que Jesus Cristo diz, olha, se alguém te pedir uma túnica, de duas. Se alguém te pediu caminhar uma distância de um sábado, caminhe duas. Ou seja, isso que as pessoas pedem, isso que as pessoas induzem você a caminhar, a andar, é justamente aquilo que está dentro do limite do ego. Mas Cristo, ele diz, olha, você tem que negar esse sentimento pequeno, mesquinho. Você tem que ir além. Você precisa sacrificar o ego, tirar o ego dessa zona de conforto e ir além, para que o self, que é a representação plena, concreta de você, possa aparecer. Ou seja, o ego se sacrifica para revelar o que de fato você é. Então, dentro da perspectiva psicológica, nós podemos dizer que Jung, ele vê essa passagem como sendo a negação do si mesmo seria o controle do ego em relação às pulsões e os desejos do id como base da moralidade do superego. O superego informa ao ego, dá ao ego o embasamento jurídico para que ele assim julgue os desejos e a vontade do id, e assim ele limita o id. Já Jung, ele já vai ter uma visão diferente de Freud. Jung, ele já transcende o pensamento de Freud em relação a isso. O que Jung vê? Ele vê que o indivíduo, ele precisa ter a individuação, ou seja, ele precisa equilibrar, ele precisa juntar todas as peças na psique humana e encaixá-las, trazendo a realidade, ou seja, a consciência, todos os elementos que estão aparentemente ocultos. E para isso ele vai ter que sacrificar o ego. Ele sacrifica o ego para que o self venha se manifestar. Ou seja, para Jung, o ego seria uma espécie de representação de tudo aquilo que inicialmente eu conheço de mim mesmo, ao mesmo tempo é uma representação de tudo aquilo que as pessoas estabelecem como elementos perfeitos de uma personalidade, ou seja, eu sou invadido pelo aquilo que eu conheço de mim mesmo e invadido por aquilo que os outros acreditam que eu seja e desejam que eu seja. Então, eu sacrificando o ego, como? De que forma? Transcendendo, ou seja, levando o ego a caminhar um pouco mais, a mergulhar um pouco mais na direção do self, que é a representação completa, perfeita, total
de quem eu sou. Agora nós vamos para a perspectiva espiritual, né? Para a perspectiva uma perspectiva na qual transcende a psique humana, né? Então nós vamos ter como base, né, um dos apóstolos mais proeminente, assim, propriamente dito, das Sagradas Escrituras, que é o apóstolo Paulo. Né? Paulo, em suas epístolas, ele frequentemente fala sobre a crucificação do velho eu e a nova vida em Cristo. Né? Negar a si mesmo, para Paulo, significa crucificar os desejos carnais e viver uma vida em obediência ao Espírito Santo. É uma forma de morrer para o pecado e viver para Deus. Paulo frequentemente usa a metáfora da crucificação para descrever a transformação espiritual que ocorre quando alguém se torna cristão. Né? Então, para Paulo, salvar e perder significa a verdadeira vida. Né? E essa vida ela é encontrada em Cristo. Perder a vida, para Paulo, significa perder os prazeres e os desejos mundanos por amor de Cristo. É, na verdade, encontrar a verdadeira vida espiritual e eterna. Em suas cartas, ele frequentemente fala sobre a necessidade de morrer para o mundo e viver para Cristo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Né? E aí que entra a questão da profundidade do texto, né, no homem. Paulo ele vai falando sobre essa percepção espiritual que é muito próxima do que Jung ele trata da psique humana. Então, quando nós trazemos Freud, Jung, Paulo ele fala que essa perda está relacionada justamente com as pulsões carnais, está relacionado com a transgressão, com o pecado. E Paulo ele fala frequentemente sobre a necessidade de transformação, de renovação. Se você for observar as cartas de Paulo, ele sempre vai falar, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? Transformai-vos, sejam transformados, sejam renovados. Né? E Paulo ele traz a uma consciência, ele traz um pensamento mais específico, né? Um pensamento quase psicológico, né? do Evangelho. Então nós precisamos entender isso e, entendendo isso, passamos a observar a profundidade desse texto no homem, em cada um de nós. Então a mensagem de Mateus 16, 24 até o 25, ele vai além, muito além de uma simples chamada ao sacrifício. É uma exortação à transformação interior. Para Freud, o texto desafia o homem a confrontar e sublimar seus desejos inconscientes buscando uma vida equilibrada e saudável. A negação do eu pode ser vista como uma forma de lidar com os impulsos internos de maneira produtiva. Já Jung representa a jornada da individuação, onde o homem deve enfrentar e integrar seu inconsciente, alcançando a plenitude do self. A cruz simboliza a transformação necessária para o desenvolvimento psicológico completo. Para ambos, a transformação envolve um profundo trabalho interno, confrontando e integrando aspectos da psique para alcançar a maturidade e a totalidade. Já Paulo traz um entendimento onde, para ele, é um chamado à crucificação, o velho eu, né, e ao nascimento de uma nova vida em Cristo, baseada no amor e na obediência a Deus. A vida verdadeira é encontrada na renúncia ao ego e na aceitação da nova identidade em Cristo. Cristo aqui é como se fosse o self de Jung. Então, eu poderia colocar nesse meio, né, um outro
um outro ponto, um contraponto a Jung, Freud e Paulo, que é um outro pensador, né? Esse pensador ele já está no campo da filosofia, já é na filosofia, para justamente dialogar com os demais. Esse pensador é justamente Friedrich Nietzsche, né? que é um filósofo, foi um filósofo, né? E que, de acordo com sua linha de pensamento, ele não agrada muito aos cristãos, porque ele faz uma crítica muito severa ao sistema religioso. Nós sabemos que Nietzsche foi um crítico feroz da moral cristã e tinha uma visão diferente. Ele acreditava que a moralidade cristã era uma expressão de ressentimento e fraqueza, impedindo o pleno desenvolvimento do potencial humano. Só que, para Nietzsche, o que significaria esse negar a si mesmo? Para Nietzsche seria justamente a vontade de poder, o impulso fundamental de todos os seres vivos para crescer, expandir-se e afirmar-se. Seria o Ambermensch, que é o super-homem de Nietzsche, o ideal de um ser, que transcendeu os valores tradicionais e criou seus próprios valores. A partir da perspectiva de Nietzsche, o chamado de Jesus para negar-se a si mesmo pode ser interpretado como uma rejeição da vontade de poder e de uma aceitação da fraqueza. No entanto, se olharmos mais profundamente, podemos ver que o verdadeiro desafio proposto por Jesus é um processo de transformação radical que exige coragem e força. Perder a vida para encontrá-la pode ser visto como uma metáfora para a superação dos valores antigos, e a criação de novos valores mais elevados, algo que o próprio Nietzsche poderia considerar uma forma de autossuperação. Embora Nietzsche critique a moralidade cristã, há um interessante paralelismo na ideia de transformação radical. Nietzsche acredita na necessidade de destruir os valores tradicionais para alcançar a verdadeira liberdade e criar novos valores. Essa destruição pode ser vista como uma forma de morte. Para Paulo, falar da morte significa falar da morte para o pecado e da ressurreição para Cristo. Para Paulo, essa transformação é espiritual, resultando em uma nova criação e identidade. Ambos reconhecem que a verdadeira transformação exige um rompimento radical com o passado. Para Nietzsche, isso é filosófico e existencial. Já para Paulo, é espiritual e moral. O texto de Mateus 16, 24 e 25 aborda a profundidade da experiência humana em várias dimensões. A dimensão psíquica de Freud e Jung refere-se à transformação que envolve um profundo trabalho interno, confrontando e integrando aspectos da psique para alcançar a maturidade e a totalidade. Dentro do campo existencial, a filosofia de Nietzsche, a transformação exige um rompimento radical com os valores antigos, buscando criar uma nova forma de essência e identidade. Já no campo espiritual, segundo Paulo, a transformação é um processo espiritual de morrer para o antigo eu e nascer novamente em Cristo, vivendo uma nova vida com novos valores e propósitos. Em última análise, de Mateus 16, 24 e 25, ela desafia o indivíduo a uma transformação total, abrangendo o psicológico, o existencial e o espiritual. Cada pensador contribui com uma perspectiva única, mas todas convergem na ideia de que a verdadeira vida e identidade só são encontradas através de um processo profundo e muitas das vezes doloroso
de renúncia e transformação. Então, quando nós olhamos para Mateus 13, quando Cristo fala sobre negar a si mesmo, diante de tudo que nós falamos, podemos chegar a uma conclusão, que negar a si mesmo significa, primeiramente, controlar os desejos e pulsões carnais. Mas, ao mesmo tempo, aquele que controla precisa superar, precisa transcender, precisa esgotar todas as suas energias num sacrifício para que a verdadeira identidade surja, que é justamente o self, que ele possa ser percebido, possamos ter a sua percepção. Ao mesmo tempo em que tudo isso ela converge em uma transformação radical, uma negação de todos os valores, todas as normas antigas que distorcem e ocultam a verdadeira personalidade humana, o verdadeiro eu. Assim, quando Cristo diz negar a si mesmo, esse si mesmo é justamente tudo aquilo que limita o homem na sua jornada de transcendência. É tudo aquilo que limita o homem na sua caminhada para aquilo que Paulo chama de ser preenchido de toda a plenitude da divindade. Então, negar a si mesmo, dentro desses pontos de vista psicológico, filosófico, espiritual, eles convergem para um único ponto: a necessidade de transformação profunda e radical do ser. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus. Lembrando que todos os domingos nós temos aqui o nosso momento de reflexão da Palavra de Deus, falando um pouco sobre espiritualidade, segundo Freud e Jung, de acordo com as Sagradas Escrituras. Se você ainda não nos segue, não segue o nosso canal da Igreja Digital da Graça, siga, nos siga aqui no Facebook. Eu vou colocar no link também do YouTube. Siga no Facebook, lá no YouTube também. Nós sempre estamos postando terça, quinta e domingo alguns vídeos falando um pouco da Palavra de Deus, trazendo uma meditação a todos vocês. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, com mais um Espiritualidade segundo Freud e Jung, de acordo com as Sagradas Escrituras. Até a próxima.